Olá, estamos começando mais um episódio do BodMed, o videocast do Medplexation Norte. Aqui é um canal aberto para falarmos sobre saúde, bem-estar, negócios, inovação e diversos outros temas, sempre com os convidados que atuam aqui no Medplexation Norte. Eu sou Laura Medina, jornalista, e hoje o nosso assunto é os cuidados com a saúde bucal na infância e também o uso de aparelhos em crianças e adultos também. Nossa convidada, a cirurgiã dentista Rafaela Hensenheder. Acertei, Rafaela? Perfeito. Especialista em ortopedia facial e ortodontia. Isso aí. Perfeito. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Laura, é um prazer a gente estar aqui presente, né, e eu fico muito feliz, né, dessa iniciativa da gente poder falar sobre assuntos tão importantes, né, e a gente trazer informação para a população sobre a saúde, né, e cuidados aí, já nessa fase, desde a criança, né, em desenvolvimento, que é super importante para a gente trazer qualidade de vida para nossa população. A Rafaela, que tem uma especialidade que é a ortodontia e a ortopedia facial, que é interessante isso, que vai até nos explicar um pouquinho a diferença entre essas duas áreas, essas duas especializações da odontologia. A ortodontia, né, ela vem mais de encontro ao alinhamento dos dentes, né? A ortopedia, ela vai trabalhar bem na parte de atuação do desenvolvimento infantil. Então, a gente vai trabalhar toda a parte de crescimento facial, das bases ósseas, né? E trabalhar todo esse desenvolvimento. Então, ela é mais focada na parte de crescimento da criança e não tanto no alinhamento dentário, né? Então, tem essa pequena diferença entre uma e outra aí. Bom, a gente até pode entrar e saber mais sobre essas questões, mas inicialmente eu sei que é da outra área, da odontopediatria, mas é importante a gente falar, né, orientar os pais, os cuidadores sobre, por exemplo, nasceu aquele primeiro dentinho, a gente já precisa fazer uma higienização, como é que funciona? Perfeito. Essa questão do bebê, né, quando tem já a presença do primeiro dente, é super importante já iniciar essa higienização, né, a gente já começar com a escovação, o creme dental, né, e alguns detalhes são bem importantes, né, como o tamanho da escova de dente, uma escova de dente pequena, macia, a quantidade do creme dental, ela é super importante, então a gente trabalhar o creme dental, né, menor do que um grão de arroz, literalmente sujar a escova de dente, né, e também a remoção desse creme dental, né, não deixar com que esse creme dental, a criança vai engolir esse creme dental, então isso é super importante e claro, né, nessa fase é super importante o acompanhamento com o odontopediatra, né, que vai sempre passar essa orientação para a família desses cuidados, né, mas como profissional é super importante falar sobre isso, né, e orientar também. Depois, ali a partir já dos 5, 6 meses, introdução dos alimentos, aí ali um ano e pouco. Tem alguns alimentos que assim, a criança gosta, eu vou introduzir na alimentação, até às vezes são alimentos saudáveis, mas outros nem tanto. O que, por exemplo, a gente pode chamar a atenção dos pais? O que parece inofensivo, mas pode trazer consequências mais graves? Perfeito. A questão da alimentação é super importante a gente se antenar a alguns detalhes, né? O doce, né? O doce é que a gente adulto gosta, né? Não tem como a gente dizer que não. Então, o doce não é proibitivo para a criança, mas é importante a gente cuidar, né? O açúcar, né, em refrigerantes, em doce, ele torna a placa bacteriana mais espessa. Então, se não removida da forma adequada, se não realizada a higienização da forma adequada, ela tende a criar lesões cariosas. Então, o doce em livre demanda, a gente tem que ter uma atenção, né? Outros alimentos que não parecem tão prejudiciais, né, mas que a gente também tem que tomar um cuidado, são, por exemplo, pães, batata frita, né? Essas questões do amido, eles também vão se tornar açúcar e também vão fazer essa placa bacteriana ser mais espessa. Então, essa atenção também. E a questão dos ácidos, né? O limão, ele é super saudável, mas em contato direto com o dente, se a gente não tomar alguns cuidados, como ingerir o suco com um canudo,
ou logo depois de tomar a gente já ir para uma escovação, ele pode ter uma desmineralização no dente devido à acidez. Então a gente recomenda sempre a gente trabalhar um bochecho com um enxaguante ou uma água antes da escovação e depois sim fazer essa escovação, né? Ou se não, né, de preferência o canudo também. Então esses cuidados são importantes. Tem alimentos que a gente não imagina que seja ácido, como o café, por exemplo. O café é ácido. Então a gente também tem que tomar esse cuidado quando toma uma bebida de café, né? Então, chimarrão não é ácido. O chimarrão para nós tá tranquilo nesse sentido. Mas o café sim, né? O vinho, ele tem uma acidez. Então essas bebidas, refrigerante, a Coca-Cola, né? Esses detalhes têm uma acidez. Então esses são cruciais que a gente tenha essa atenção maior. Então, antes de fazer a escovação, bochecha, né? E aí após faz a escovação normal, né? Só para cuidar com essa desmineralização para a gente evitar realmente um desgaste do esmalte dentário. É uma dica bem importante essa, sem dúvida. Bom, agora em relação às crianças, chupeta. É um tema bem polêmico, né? A gente entende o lado, né, dos pais, né, da família, de que muitas vezes introduz essa questão da chupeta, né? Mas é um hábito, sim, prejudicial e a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde, eles não recomendam o uso da chupeta, né? Mas caso seja introduzido, que seja removido pelo menos até os 2 anos de idade para evitar que isso se prolongue por muito tempo e os efeitos, né, causados por esse hábito se tornem extremamente prejudiciais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Quais são esses efeitos? E não só a questão da chupeta, né? Às vezes o hábito da sucção do dedo, a mamadeira por uso prolongado. Então, tem outros detalhes aí também que também entram nesses hábitos, né? E os efeitos que você me perguntou o uso da chupeta, ele torna, né, altera a fala da criança, ele altera a respiração da criança. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado. Inclusive, tem alguns estudos mostrando que o uso da chupeta, ele pode também fazer com que a criança evite o peito da mãe e aí troque pela chupeta. Então, a gente tem que tomar um cuidado porque a amamentação ela é tão importante, né, nessa fase e tão importante para o desenvolvimento da criança, aí a gente fazer essa troca, né, é complicado. Então, a gente entende a família, que muitas vezes acaba, né, precisando, né, dar para a criança a chupeta, a mamadeira, mas também a gente precisa orientar a tomar esse cuidado de não deixar que esse hábito se prolongue, né? A gente tem aí muitas alterações devido a isso, principalmente na respiração da criança, né, porque a língua vai baixar, o palato, né, o céu da boca, ele vai ficar mais profundo, então a gente vai ter uma alteração óssea acontecendo e devido a essa alteração óssea, o espaço nasal da respiração da criança, ele vai ser diminuído, né? E quando a criança passa a ter esse espaço diminuído, ela passa a respirar pela boca. E aí a gente entra na síndrome do respirador bucal, que a gente fala. É a criança que muitas vezes tem muita dor de garganta, tem problemas de adenoides, tem aquelas alergias respiratórias. Então, tudo isso começa a ficar um ciclo. E cada vez que a criança respira mais pela boca, mais esse palato se aprofunda, mais essa língua baixa e mais interferência ela tem no desenvolvimento e respiração dela, né? E isso vai acarretar em outros fatores também que a gente nem imagina, como o sono da criança, né? A criança que respira pela boca, ela não tem um sono de qualidade. Então, esse sono é crucial nessa fase de desenvolvimento. E ela respirar pela boca e interferir no sono, no outro dia, muitas vezes, vai ser uma criança que está cansada, que não dormiu bem, que não consegue prestar atenção na escola, né? Que tem ali uma questão de não conseguir ter energia para desenvolver, né, as atividades do dia a dia. Então, isso tudo tem uma interferência. É uma criança que às vezes a gente olha, tem aquela olheira mais profunda, né? Ou tá, né, em repouso e tu vê que ela tá com a boca aberta o tempo todo respirando pela boca, né? Ela não respira pelo nariz. Então, e aí começa a ter um desvio completo de padrão de crescimento ósseo, facial, então uma série de fatores aí. Muitos fatores.
Isso ali até 2 anos ainda tem um efeito colateral, tem, né? Mas a gente ainda vê, né, que se removido até os 2 anos, a mordida que às vezes abre, por exemplo, ela tende a fechar ainda após a remoção do hábito. Então, ainda não é tão prejudicial assim. Mas quanto mais esse efeito, né, for prolongado, quanto mais esse hábito seguir por anos, mais isso tende a se agravar, né? Então a gente tende a sempre orientar para quanto antes remover, melhor. Não é fácil, né? Ainda mais essa fase oral, a criança tende a colocar na boca ou começa a chupar o dedão muitas vezes. O dedo é mais difícil de remover, né? Que a chupeta. Então a chupeta ainda é mais fácil da gente conseguir fazer esse desligamento de leve, respeitando a criança, respeitando os limites dela, né? O dedo é um pouquinho mais difícil ainda dessa remoção, né? Porque tá ali, tá de fácil acesso, né? Mas a chupeta a gente ainda consegue mais fácil um pouquinho. E, bom, também a arcada toda pode ser alterada. E quando que nós podemos identificar que uma criança precisa usar um aparelho? Perfeito. A gente consegue ter alguns sinais bem assim específicos que a gente vai conseguir identificar, né? Muitas vezes a mordida estar aberta, né? Que a gente já consegue observar isso, que tem uma alteração. A questão de muitas vezes tu ver que tá faltando espaço, tá muito apertado tudo, ou por exemplo tem um permanente, né, um dente erupcionando atrás ou na frente do dente de leite, né, é um sinal de que tá faltando espaço. Quando tu vê que o sorriso tá muito pequenininho, né, esse palato, o céu da boca tá muito profundo, tá muito para cima, né, isso é um sinal. Ou às vezes a questão também da mordida cruzada, né, que é quando a parte, por exemplo, inferior, ela passa pelo lado de fora do arco superior. Então a gente também tem uma alteração. E esse desvio, né, da mordida cruzada, se a gente não cuida e não faz a correção durante o crescimento, esse osso tende a crescer com uma assimetria, né? Por exemplo, a questão da mandíbula, quando ela desvia, um lado provavelmente vai alongar mais e o outro vai ficar mais curto. E aí a criança vai desenvolver esse osso dessa forma. E esse osso depois, para a gente corrigir esse desvio da normalidade, é somente com um procedimento cirúrgico. Então isso poderia ser evitado, né, quando a gente atenta que, opa, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Então, observar o sorriso da criança, ver se tá, né, alguma coisa diferente do normal, já é um cuidado, né, e uma prevenção de algo mais, de um procedimento mais significativo, mais complexo para ser desenvolvido futuramente. Então, até uma consulta com, no caso, um ortodontista é importante, porque às vezes os pais não têm muito conhecimento, até para fazer uma avaliação. A partir de que idade já pode fazer uma avaliação? Eu sempre recomendo a gente iniciar esse cuidado por volta dos 4 a 5 anos. Por quê? Porque por volta dos 6 anos, os primeiros permanentes já vão estar aparecendo em boca. Então, quando a gente observa que tem alguma alteração ali pelos 4 ou 5 anos, a gente já começa a intervir para a gente evitar que quando chegar os permanentes, a gente tenha alguma alteração já introduzida na criança, na saúde da criança. Então, eu gosto de trabalhar sempre da maneira preventiva, né? A gente tomando esse cuidado de já começar essa orientação desde cedo e evitar, né, que quando chegue esses permanentes tenha já alguma alteração. Então eu já recomendo por volta dos 4 a 5 anos. Em alguns casos pode usar um aparelho antes dos dentes permanentes? Sim, porque a gente tomar esse cuidado de tratar já quando a gente observou essa alteração faz total diferença. Quando eu vou esperar para trocar todos os dentes, muitas vezes o osso já está formado com uma assimetria, essa criança já passou por longos anos respirando de uma forma inadequada, com uma posição lingual já alterada, com a fala já mais dificultada, né? Toda uma questão de sono para o desenvolvimento dela já teve uma alteração, inclusive muitas vezes a criança pode vir a desenvolver quadros apneicos, né? E de ronco durante a infância. Então, não esperar para tratar, né?
né? Às vezes, as pessoas já vão observar alguma alteração até ali nos 3 anos de idade. Nem sempre a gente vai ter que trabalhar com um aparelho, né? Nem sempre o aparelho vai ser necessário. Às vezes, nessa fase que a criança ainda não tem a maturidade para aceitar um aparelho, a gente vai trabalhar algum exercício, a gente vai fazer alguma outra questão para começar a desenvolver da forma adequada essa criança, né? Então, isso é importante. E aí, esperar essa troca, muitas vezes já teve uma série de problemas que já aconteceram ali e que já poderiam ter sido evitados se a gente já tivesse observado lá nos 4 a 5 anos. Então, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de aparelhos. Perfeito. A gente hoje, né, tem uma vasta aí, né, opções de aparelhos e é tão legal de ver a evolução da ortodontia, né, porque antes a gente tinha mais os aparelhos convencionais, que são os brackets, né, aqueles que a gente tinha o fio, a borrachinha, né, tudo como era convencional. A gente ainda tem esses usos de aparelhos, né, mas agora a gente também tem alinhadores, né, então os alinhadores são o que a gente tem de evolução na ortodontia e eles são diferentes no sentido de dar um conforto maior para o paciente, né? A gente tinha muito relato dos pacientes em relação à ortodontia convencional, do desconforto, né? De incomodar porque o fio soltou, porque eu não posso comer tudo o que eu quero, né? Então tinha uma restrição alimentar, a dificuldade na higienização, né? E a questão dos alinhadores agora traz esse conforto, né? O paciente pode remover para comer, o paciente pode fazer a sua higienização normalmente, sem nada estar interferindo. E aí a gente também tem toda uma tecnologia agregada, né, de poder planejar todo o caso do paciente do início ao fim no software, né, e tu poder ver todo o teu planejamento ali. Isso é fantástico também, né? E aí para as crianças a gente tem bem os aparelhos, né, tanto fixos ou removíveis, mas ortopédicos, né, voltados bem para essa parte de desenvolvimento. Nessa fase de vida, eu sempre gosto de falar para o pai e para a mãe que eu não estou preocupada com a posição dentária, né? Se o dente está giradinho, se ele está mais para cá, mais para lá, não me importa nesse momento, né? O que mais me preocupa nesse momento é eu dar uma qualidade de, né, conseguir desenvolver as bases ósseas dessa criança, ter um osso para que quando a gente precisar alinhar esses dentes, a gente ter essa base óssea para trabalhar. Então, é desenvolver realmente a musculatura facial, a fala, a respiração da criança e também essa parte das bases ósseas, né? Então, essa é a parte importante na fase de criança, na fase do desenvolvimento infantil. E os adultos que muitas vezes precisam usar um aparelho, mas acham que, não, agora já não adianta, já é tarde demais. Perfeito, Laura. A gente tem às vezes esse preconceito, né, de eu acho que eu já passei da idade, eu não tenho mais por que cuidar, né? E a gente observa que a expectativa de vida da população está aumentando, né? E aí a gente precisa ter essa atenção também, de que essa população, ela chegue na melhor idade com os dentes rígidos, né? Com saúde bucal plena. Então, nunca é tarde para tratar, né? A gente tem aí uma vasta opção de aparelhos e muitos dos nossos pacientes que já têm ali seus 50, 56 anos, eles já não querem usar brackets e tá tudo bem, a gente tem a opção de alinhadores, né? Então é estético, não vai ficar aparecendo que tá usando o aparelho, então não tem mais uma desculpa, né, de não quero porque eu não quero usar bracket. Tá tudo bem, a gente tem opções hoje e a gente pode tomar esse cuidado para evitar, né, outras questões e essa saúde, né, devolver essa saúde bucal plena, né, também para pessoas com uma idade, né, acima dos 50 ali, sem problema nenhum. Acima dos 60 também? Também, tudo certo. Não tem idade. Não tem idade. Porque eu assim, observo que os anos vão passando, às vezes algumas... Isso acontece, né? Com o passar do tempo, vai desalinhando alguns dentes... Essa observação, Laura, ela é extremamente pertinente, né? Porque com o passar do tempo, algumas alterações vão acontecendo no nosso organismo e às vezes a gente tem algumas perdas ósseas. E essa perda óssea, ela afeta diretamente também os nossos dentes. E isso faz com que muitas vezes os dentes se movimentem, desalinhem e a gente tem que tomar um cuidado, né? De realmente manter a qualidade, né? Porque se a gente não cuidar com essa questão do alinhamento, muitas vezes o paciente
paciente vai ter muita dor de cabeça, vai ter algumas dores articulares, né, relacionadas exatamente à mordida que não está adequada. A gente observa também desgastes dentários acontecendo quando a força da oclusão, a força da mordida, ela está inadequada. Então, esse cuidado, ele também é muito importante nessa idade. A gente evitar, né, que tenha uma perda dentária que poderia ter sido cuidada ali com um aparelho. E não ter consequências, depois a gente chega aos 80, aos 90. Com todos os dentes, né? Isso é fantástico. E às vezes, né, se não bem tratados, tem outras alterações. Agora, antes de encerrarmos, eu gostaria que tu falasse para nós por que escolheste aqui o Medplexation Norte para trazer a clínica, quais as vantagens para os profissionais e também para os pacientes. A questão do Medplex, né, a infraestrutura que ele oferece para nós profissionais da área da saúde, ela é fantástica. Isso me chamou muito a atenção e eu sempre falo que eu tive, né, um acerto aí, né, em escolher o Medplex, porque o Medplex, por ser esse complexo da saúde, ele está muito preocupado com as normativas de biossegurança, né, e isso facilita para a gente. Em alguns casos, né, se tu vai trabalhar em algum outro prédio que não tem essa atenção, a gente vai ter alguns protocolos a mais que a gente vai precisar fazer para conseguir, né, ter o nosso consultório e colocar realmente ali, né, com todos os alvarás, tudo certinho. Então, essa questão da infraestrutura oferecida é fantástica, né? Além disso, né, eu também chamo atenção a essa atenção do Medplex sempre de trazer essas informações para os pacientes, né? Não somente como a infraestrutura, mas também de informação, de sempre estar junto, né, com os profissionais nesse cuidado com a saúde, né? Nesse cuidado de informar a população. Então, isso para mim foi crucial na minha decisão, né? E os pacientes, eles adoram, porque eles sabem que tem esse cuidado com a biossegurança, a localização é fantástica, a infraestrutura chama a atenção dos pacientes, né? Tem todo um cuidado. Então, isso é maravilhoso, né? E isso para mim foi crucial na minha decisão de escolher o Medplex. Muito obrigada, um prazer conversar, trazer tantas informações tão importantes, porque às vezes os pais, é tanta coisa, né, no desenvolvimento de uma criança que a gente precisa estar com atenção. Cuidados precoces, sorrisos para a vida toda, né? E isso influencia na saúde, né, de um modo geral, né? A prevenção. A gente sempre trabalhar a prevenção antes, né, do que a gente já ter a doença instalada ali. Então isso é fantástico. Sem dúvida. E se caso precisar de um tratamento, a gente buscar sem receios.